Melhor dia a todos aqui do canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Olha, nós chegando com mais uma mensagem genuína do Evangelho do Eterno Papai, trazendo aqui as verdades de Deus até você. Quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um inscrito aqui no nosso canal, por você que faz parte do grupo de apoiadores do nosso canal. Que o Eterno Papai declaro que você é próspero, que você é abençoado. Bendito tu és, bendita a tua casa. És um bendito do Papai, és um rei, és uma rainha. Por isso, a cada dia que nós vivemos felizes. Por quê? Por que feliz, irmão? Porque estamos reinando em vida. Não importa o que façamos. Eu tenho recebido algumas críticas no nosso Facebook, algumas das nossas redes sociais, porque nós falamos aqui a palavra do Eterno Senhor, aquilo que na essência da palavra. Aqui você não vê nós falando algo de autoajuda para as pessoas, tentando manipular a mente das pessoas, não. Aqui nós tentamos passar um pouquinho do entendimento que o Senhor nos dá, e também nós não somos donos da verdade, nem queremos provar nada para ninguém. Sempre estamos a aprender. Sempre que vem algum irmão que conhece, que está a viver esta graça na prática, e sempre vem no nosso PV nos orientar, nos aconselhar, nós recebemos de bom grado, pois nós somos humildes e simples para receber também ensinamento, não como no sistema, mas lendo junto, sem ritualismo, sem religiosidade, e aprendendo, compartilhando junto. Isso é muito maravilhoso. Mas a gente tem recebido algumas críticas devido nós temos um outro canal que é musical, que nós estamos aqui no YouTube, a qual nós estamos aí com esses dois canais. O objetivo, primeiramente, aqui do Compartilhando o Evangelho da Graça, é levar esta palavra a correr. Mas, se você quiser nos ajudar se inscrevendo no nosso canal, como vocês já fazem, isso é muito louvável. Vocês não sabem como nós ficamos felizes e gratos. Queremos sim chegar a 1000 inscritos, por que não? Mas isso com o tempo. Nós não temos renda nenhuma, então eu tenho problema de saúde, do problema do pulmão, só 60% de um lado que funciona. Temos problema de hérnia, cada problema. E hoje, para quem conhece, o governo está aí a dar para aquele que trabalhou tanto tempo, como eu trabalhei de carteira assinada, mas antes dele dar, ele humilha. Você tem que estar se humilhando, e às vezes nem consegue, porque só quando está mesmo à beira da morte se consegue uma aposentadoria ou um auxílio. Então, um amigo nosso está nos ajudando aqui a nos reinventar, a fazer design, Temos a nossa live musical, que é tocar músicas que tenha letra, sem ter música profanação, pois isso sim é que se chama músicas profanas, que tragam palavras torpes, palavras que não cabe a detalhar aqui. Por que estou a explicar isso no meu canal? Para que você entenda, meu querido, que nós hoje vivemos no Espírito, vivemos sem visualizar credo, sem visualizar barreiras, sem julgar o nosso próximo, pois nós vivemos a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele vai colher, pois aquilo que o próprio apóstolo Paulo deixou por um tempo, tudo que é bom, de boa fama, nisso pensai. Ele também deixou escrito por uma época, nós exortando a igreja da época: tudo me é lícito, tudo eu posso, mas nem tudo vai me convém. Eu tenho que analisar o que me convém, o que é bom, eu tomo para mim, e o que não é, eu descarto. Então é isso, meu querido. Eu deixei só essa ênfase aqui, até peço desculpa aos meus que estão aqui no escrito, que o nosso foco não é esse, o nosso foco é a palavra. Já vamos falar desse tema, mas é só para que você entenda que nós estamos no meio de pessoas, como nós temos no Papo em Graça, falamos sobre joio e o trigo. No meio dos filhos dos verdadeiros cristãos vai sempre haver o joio.
pessoas carnais, pessoas usadas pela sua própria carne, que é o próprio diabo e a própria carne dela, o próprio ego, para arquitetar o mal, para prejudicar o próximo. Sempre vamos haver esses tipos de pessoas, de tipo de semente, no meio da semente boa, que são as pessoas com a essência do Espírito do Pai. Mas que o Senhor possa despertá-los às suas mentes, que eles possam ainda ter a oportunidade que eles estão tendo de chegar ao pleno conhecimento das verdades de Deus. Bom, meu querido, vamos falar um pouquinho da palavra. Hoje nós iremos falar sobre um tema, a submissão aos poderes civil. É um assunto bem interessante esse aqui, viu? Bem interessante. Lembrando que quando nós lemos as epístolas aos Romanos, que foi escrita para um ano de 55 a 59, foi para um século, foi para uma geração, foi para um tempo. E nós vamos ver o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui para o tempo dele sobre isso aqui, que ele falou lá. Sabe por que ele falou? Porque o apóstolo Paulo ainda vivia sobre a lei. O apóstolo Paulo ainda estava, além de estar sobre a lei, que a lei estava de pé, estava a viver perseguição dos romanos aos verdadeiros cristãos, que era a igreja. Pessoas que estavam ali a viver os ensinamentos do Cristo ressuscitado, do próprio apóstolo Paulo, foi preso, perseguido pelo Império Romano. Só que ele vai exortar os irmãos ali, porque muitos queriam se levantar contra o imperador, contra os soldados, matar, fazer também, revidar, na verdade. E o apóstolo Paulo, ele vai aqui e diz, olha, cada um submeta a autoridade constituída, pois não há autoridade que não venha de Deus, e que existem foram estabelecidas por Deus, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade, põe-se a ordem estabelecida por Deus, e os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal. Pratica o bem, não quando se faz o bem. Queres então não ter medo da autoridade? Pratica o bem, e dela receberás elogios, pois ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Se, porém, praticares o mal, teme, porque não é boa, porque não é à toa que ela traz a espada. Ela é instrumento de Deus para fazer justiça e punir quem pratica o mal. Por isso é necessário submeter-se, e não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência, e também por isso que pagas impostos, pois os que governam são servidores de Deus, que se descobrem com zelo do seu ofício. Daí cada um que lhe é devido, dai a cada um que é lhe devido um imposto a quem é devido, taxa quem é que é devida, reverência a quem é devida, honra a quem é devida. Bom, como eu falei no começo, é um assunto bem interessante, visando que nós temos que olhar que Paulo, quando falou isso aqui, foi por um tempo, tá? Mas não quer dizer que isso aqui, trazendo para nós, não é assim hoje, que é. Veja que o apóstolo Paulo disse lá para ele que cada um se submeta à autoridade constituída, ou seja, permitida, constituída, né? Que não há autoridade que não venha
de Deus, ou seja, que não seja permitida por Deus. E que não existem, e o que existem foram estabelecidas por quem? Por Deus, ou seja, foram permitidas por Ele. Permitida por Ele. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade se opõe contra a ordem estabelecida por Deus. Deus permitiu leis humanas para que se tenha ordem no mundo, para que se tenha regras a ser obedecidas, leis humanas, para ser aplicadas sobre os homens. É isso que ele quis dizer. E os que se opõem atrairão sobre si condenação. Os que são contra essas ordens que foi estabelecida, permitida por Deus através dos homens, atrairão sobre si condenação. Aqui é de algo físico que ele está falando. Algo físico, tá? Algo físico. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal. Ou seja, os que estão sob autoridade, que foram colocados lá como autoridades, eles executem medo, mas para quem? Para quem pratica o mal. Para quem pratica algo errado. Que vai praticar algo errado. Ó, pratica o bem, dela receberás. Olha só, ele ainda diz, que eu pulei um pouquinho aqui. Queres então não ter medo? Ele faz a pergunta, tu queres então não ter medo? Falou para eles lá. Da autoridade? Pratica o bem e delas receberás elogio. Ou seja, quando pratica o bem, vai receber delas elogio, tá? Elogios. Pois ela é instrumento de Deus para conduzir ao bem, tá? A autoridade acaba sendo, ela é permitida pelo próprio Deus, e ela acaba sendo também usada por Ele para te conduzir ao bem. Para acabar de se fizer o mal, vai ser punido na carne através da autoridade, que foi ação permissiva dele. Estarás acabando de cair numa lei física, que é a lei dos homens, que é uma lei criada através de ação permissiva de Deus para trazer ordem às pessoas, regras a elas, para que não andem de qualquer jeito, obedecendo às leis. Quando se infringe elas das autoridades, automaticamente vai trair para si condenação. Aí ele diz, queres tu não ter medo? Então praticas o bem. Bom, nosso vídeo é curto, meu querido. É uma mensagem a respeito desse capítulo 13. Mas nós iremos ainda continuar a falar sobre esse capítulo. Nós vamos aqui agradecendo a você que é inscrito, que visualiza, tá bom? E você possa chegar ao pleno conhecimento da verdade, possa ser edificado o teu espírito por esta palavra que nós trazemos aqui todos os dias. E nós vivemos hoje no meio de corrompidos. Eu quero só finalizar dizer que quando essas autoridades elas se corrompem, elas saem de praticar os verdadeiros daquilo que foram colocadas ali para exercer também, ali elas também já, como elas começam a afligir os justos com as suas próprias injustiças, pegam eles que são muitas das vezes colocados ali para ser a própria justiça, mas eles se colocam como a fazer coisas injustas, a prejudicar o justo. Aí é onde Deus vai intervir em favor do justo. Isso é bíblico, meu querido. Por isso, meu querido, confie no Senhor. A justiça de Deus, ela nunca falhou. Enquanto uma autoridade está a exercer aquilo que ela foi permissiva a se fazer, não tem orientação de Deus, ainda não vai ter ainda como Deus orientá-lo como fazer. Mas a partir que começa a fazer isso que eu acabei de dizer para você, a prejudicar o injusto através da injustiça, o justo ser prejudicado através da injustiça, aí é que começa a sair do foco. Mas oramos a Deus, que o eterno Papai possa nos dar e possa
vir dias de refrigérios para a alma do homem através do Evangelho. Porque através do físico você nunca vai ter só corrupção, né? Mas através do Espírito você tem paz, tem alegria e tem justiça. Abba, Pai, por isso. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, aperte o sininho. Querendo falar conosco, nosso contato está na descrição deste vídeo. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no canal, compartilhando o Evangelho da Graça.